ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube, em que você encontra com exclusividade o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Hoje nós vamos estudar as leituras da Solenidade da Ascensão. Mas antes, eu quero pedir uma coisa que para você não custa nada, mas para nós vale muito. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Como você já sabe, esse nosso encontro aqui é um recorte da aula que nós temos toda terça-feira no nosso curso. Pense a possibilidade de fazer esta maravilhosa caminhada conosco toda terça-feira à noite. Este é o link para você ter mais informações sobre o curso e este outro é o link para você fazer a sua inscrição. Pense também na possibilidade de colaborar conosco com o depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser, para que o nosso trabalho continue. E agora sim, vamos ver as leituras da Solenidade da Ascensão. Primeira leitura tirada de Atos dos Apóstolos, depois Salmo 46, depois um trecho da carta aos Efésios e, por fim, a conclusão do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24. Mas, antes de falarmos das leituras, qual a diferença entre ascensão e assunção? Na pronúncia, só uma diferença de uma vogal, mas como vocês podem ver aqui na escrita, é bem diferente. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? A ascensão e a assunção. No linguajar, vamos assim, pobre, mais simples, mais popular, a ascensão é que Jesus subiu ao céu com as próprias forças e a assunção é que Maria subiu ao céu com a força de Jesus. Está errada? Não está, mas também não está totalmente correta. Por quê? Nós temos que considerar os verbos de onde vêm estas palavras. Então, a ascensão vem do verbo ascender com SC, que significa subir. Então, Jesus ascendeu, ou seja, subiu, ou, como o texto bíblico vai preferir, foi ascendido, foi elevado. Então, a ascensão, Jesus foi subido, foi elevado ao céu. O que significa dizer, na prática, que Jesus voltou para o lugar que já era o dele. Diferente de assunção, que vem do verbo assumir, e que significa então que Maria foi assumida, ou seja, que ela foi autorizada a entrar num lugar que não era o dela. Isso aqui, gente, em palavras pobres, é uma discussão teológica bastante grande. Mas e daí? Você já sabia dessa diferença entre ascensão e assunção? Deixe um seu comentário, eu quero saber se você já conhecia. Mas vamos ver o Evangelho de Lucas, que dos 4 evangelistas é o único que narra a ascensão de Jesus. E narra 2 vezes, no final do Evangelho e no início de Atos dos Apóstolos. Vamos ver essa história direitinho. O capítulo 24 de Lucas tem várias cenas. Tem uma primeira cena que é a ressurreição. Depois nós temos, dos versículos 13 a 35, a aparição aos discípulos de Emaús e uma referência que Jesus apareceu a Pedro, mas não é narrada esta aparição de Jesus a Pedro. Depois nós temos uma aparição de Jesus aos 11 e o trecho de hoje, o trecho da ascensão. Agora, isso é importante, tudo isso num único dia.
Prestar atenção? Então quer dizer que Jesus ressuscitou de manhã, foi aparecendo, aparecendo, de repente Jesus aparece à noite para os discípulos, conversa com eles, leva para Betânia e lá sobe. Num único dia, no máximo um dia e uma madrugada. Ah, mas e os 40 dias? Então, né, vamos deixar isso para daqui a pouco, porque esses 40 dias estão lá nos Atos dos Apóstolos, não no Evangelho. De qualquer forma, o nosso calendário litúrgico é baseado nos livros de Lucas. Olha só, nós temos celebração da Páscoa, a ressurreição de Jesus, aí na nossa liturgia, presta atenção. 40 dias depois a ascensão, mas para podermos celebrar com mais solenidade a ascensão, até porque no Brasil o dia da ascensão não é feriado, a gente suprime o sétimo domingo da Páscoa e no lugar celebramos a ascensão. Por isso que não vai dar 40 dias, vai dar um pouquinho mais de 40 dias, conforme o nosso calendário da liturgia, mas conforme a informação de Lucas, 40 dias até a ascensão. E aí depois Jesus diz que vai mandar o Espírito e a gente fica sabendo que vai demorar mais 10 dias para completar Pentecostes, porque a palavra Pentecostes significa 50 dias, 50 dias após a Páscoa. Agora, temos que prestar atenção que isso aqui é o relato de Lucas, principalmente Atos dos Apóstolos. Os outros evangelhos, Marcos, Mateus e João, narram histórias totalmente diferentes. Nos versículos 46 a 49, a gente poderia resumir assim: resumo e antecipação. Resumo do quê? Jesus resume tudo aquilo que fez e ensinou no Evangelho de Lucas. E, ao mesmo tempo, ele antecipa o caminho dos discípulos, que será narrado em Atos dos Apóstolos. Quando chegamos no versículo 50, aí sim começa o relato da elevação ao céu, propriamente dito, que é uma versão mais breve daquilo que vai ser narrado numa segunda vez em Atos dos Apóstolos. E são vários os gestos cultuais, então dá a impressão que tudo acontece numa celebração. Olha só, enquanto Jesus subia, abençoava os discípulos. Não sei se estava fazendo sinal da cruz ou só com a mão, que gesto de bênção estava abençoando os discípulos. Gesto cultual, né? Quer dizer, Jesus ressuscitado exerce uma função sacerdotal. Depois, os discípulos, em resposta, fazem também um gesto tipicamente cultual, que é a nossa tradução litúrgica diz que eles o adoraram. Mas adorar como? Quando a gente vai procurar o grego usa outro verbo. Diz que eles se prostraram diante de Jesus. Então a gente fica sabendo como eles adoraram. Eles se prostraram. E lá o versículo 53 diz que eles estavam no templo constantemente louvando e agradecendo. Mais gesto cultual. O evangelho, olha que coisa interessante, termina da mesma maneira que começou. Só que invertido, né? Tem sempre alguém no templo, só que no início do evangelho é Zacarias e no final do evangelho são os discípulos. No início, um anjo desce, no final, Jesus sobe. Esta é a versão da ascensão de Jesus no Evangelho de Lucas. Mas o mesmo autor escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E no início de Atos, ele dá uma versão um pouco diferente deste mesmo episódio, para ligar o Evangelho e o livro de Atos por meio do relato da ascensão de Jesus. Tem algumas diferenças. Vamos ver. Porque quando a gente compara Lucas com Atos dos Apóstolos, a gente vê umas diferenças. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, que nós lemos já hoje, hein? Jesus leva até Betânia, depois lá ele ergue as mãos, igual super-homem, né? Para o alto e avante,
quer dizer, alega as mãos para abençoar, é levado para o céu. Olha, é coisa interessante. Aliás, o Jesus subiu ou foi subido? Jesus foi sozinho ou foi levado? Na primeira compreensão da comunidade, é o Pai quem realiza a ação. Então, Jesus foi ressuscitado e Jesus foi levado. Então, o Evangelho foi escrito nesse momento em que se compreendia que é o Pai quem realiza a ação. Só posteriormente se passou a compreender que foi Jesus subiu, não foi subido. Jesus ressuscitou e não foi ressuscitado. Vê como também a compreensão do que aconteceu com Jesus vai mudando. Então, no Evangelho diz que Jesus é levado ao céu, os discípulos se prostram e aí eles voltam para Jerusalém. E eles estão sempre no templo bendizendo a Deus. Este é o relato do final do Evangelho. Quando a gente vai para a versão do Teatro dos Apóstolos, é um pouquinho diferente, né? Porque não diz onde estavam, era Betânia, era na Galiléia, não diz onde estavam. Vem de novo a ordem, né? Não vos afasteis de Jerusalém. Então agora a gente sabe por quê. Depois, de novo, Jesus é levado para o céu. E aí, em Atos dos Apóstolos, aparece uma nuvem que encobre Jesus. Quer dizer, Jesus, a nuvem vai servir aí como uma prancha de surf para Jesus ir subindo para o céu, né? E enquanto no Evangelho os discípulos se prostram, aqui em Atos diz que eles olham para o céu. Só que Lucas não diz, mas Atos dos Apóstolos diz que aparecem dois homens de branco. Nós já falamos desses dois homens de branco aí, porque apareceram lá na, no relato da ressurreição de Jesus em Lucas. E quem são esses? São anjos. O texto não diz, são homens vestidos de branco e prometem que Jesus voltará. Quando nós estudamos lá o Evangelho de Lucas, a ressurreição, que aparece os dois, nós falamos que eles estão vestidos como testemunhas autorizadas. Então, eles dão um testemunho autorizado, tanto que Jesus ressuscitou, agora que Jesus então subiu e vai voltar. E agora que vimos estas duas versões diferentes para a ascensão de Jesus ao céu, vamos ver o salmo que fala da ascensão triunfante de Javé, muito acima de todos os povos, como Senhor do universo. Vamos ver. O Salmo 47 ou 46 é um tipo de salmo que é um hino à realeza de Javé ou hino a Javé Rei. Por quê? Esses salmos são caracterizados pela frase Javé reina, Javé é rei. No Salmo 46, 47, que infelizmente não está completo na nossa liturgia, mas é um salmo bastante interessante porque ele tem dois ciclos. Quer dizer, ele começa, termina, começa de novo, termina outra vez. Da seguinte maneira, ele começa com um convite ao louvor, no versículo 2. No versículo 3, uma motivação. Olha só, tudo aquilo que está em itálico é um convite. Deixamos marcados ali no salmo assim, um convite, né? No versículo 3 tem uma motivação, Javé é rei de toda a terra. Daí vem a classificação do salmo, salmo a Javé é rei. O versículo 4, que foi omitido, Javé triunfa sobre todos os povos e fala do trono glorioso. O versículo 5 fala da eleição de Israel, né? Deus escolheu Israel, seu povo. E no versículo 6, a ascensão triunfante de Javé. Javé subiu por entre aclamações. No versículo 7, recomeça o segundo ciclo: convite ao louvor, uma motivação e um convite. Qual que é a motivação? Javé, é rei sobre toda a terra, e o convite: louvai Deus ao som da harpa.
Depois, no versículo 9, o triunfo sobre todos os povos, porque Deus domina sobre todos os povos, está sentado no seu trono. No versículo 10, um projeto de universalismo ao redor do povo do Deus de Abraão, isto é, de Israel. E, por fim, de novo, a ascensão triunfante de Javé. Então, nós temos aqui neste salmo, um salmo repetitivo, como a gente viu, que fica rebatendo dois pontos: o convite ao louvor nos versículos da missa, que são os que estão pintados de amarelo. O convite ao louvor, que está em itálico, e a motivação. Por que nós temos que louvar Javé? Porque ele é rei, está sentado no seu trono e subiu por entre aclamações. E vamos completar o quadro das leituras de hoje com um trecho da carta aos Efésios. Um trecho um pouco enrolado, o autor não encontra palavras para expressar aquilo que ele sente. Veja aí que legal. A leitura de hoje tem 3 pequenos blocos, que são o seguinte: nós temos, então, versículos 17 e 18, o conteúdo das orações de Paulo. Versículos 19 a 21, o enorme poder de Deus em Cristo. E os versículos 22 e 23, aquela definição que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Não sei se vocês repararam, mas o trecho de hoje é cheio de repetições. Na tradução da liturgia, a gente não percebe muito, mas no grego está algo mais ou menos assim, ó. A riqueza da glória da vossa herança. Outra coisa, a suprema grandeza do seu poder. Ou a eficácia da força do seu vigor. Olha que coisa enrolada. A plenitude daquele que planifica tudo em tudo. Que coisa confusa. O que está acontecendo aí, né? Quer dizer, a ação do Pai em Cristo é tão grande, tão completa, tão poderosa, tão maravilhosa, tão sensacional, que o autor não encontra palavra. Ele não encontra as palavras adequadas para dizer o que ele sente, como ele quer definir, então ele fica fazendo essa loucura aí, né? A riqueza da glória, a suprema grandeza do seu poder, a eficácia da força do seu vigor, porque ele não encontra as palavras. Isso é muito interessante porque quando a gente lê assim a leitura, parece que está tudo certo, mas quando a gente presta atenção, vê que o negócio é embolado, não deslancha. Ele está querendo encontrar um modo de definir e não consegue. E aí o que ele faz? Ele vai amontoando sinônimos, já que ele não consegue encontrar uma palavra que expresse o que ele está sentindo, ele vai amontoando sinônimo. Nos versículos 17 e 18, nós temos então lá o conteúdo das orações de Paulo. O que Paulo pede? Que Deus conceda algumas coisas à comunidade. Que Deus conceda à comunidade sabedoria, revelação, iluminação, esperança, comunhão. Quer dizer, tudo aquilo que a comunidade precisa para continuar caminhando e, mais do que continuar caminhando, para dar testemunho da ação de Deus por meio de Cristo na comunidade. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, ó, para viver em Cristo não bastam as aptidões pessoais, são necessários os dons que Deus concede por uma ação direta. Nos versículos 19 a 21, então vem essas repetições todas, né? O enorme poder de Deus em Cristo, como nós já falamos, que o autor não encontra o que está querendo dizer. Mas ele, no fundo, a ideia é a seguinte: Deus tem autoridade, Deus tem energia para ressuscitar Cristo, para elevar Cristo ao céu até a sua direita. Então, esse acúmulo de palavras para descrever essa energia de Deus, porque Deus rompe duas barreiras. A primeira barreira, a barreira da morte, tirou a barreira entre a vida e a morte foi anulada, e também a barreira entre judeus e pagãos. E aí vem uma coisa interessante, que são os versículos 22 e 23, que é aquela ideia de Cristo, cabeça
a igreja como corpo. Recordando que esta ideia do corpo místico, esse conceito de que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, na teologia é chamado de corpo místico, mas não foi a igreja que inventou, não foram os cristãos que inventaram, não foi o autor da carta aos Efésios que inventou, é uma concepção muito antiga em vários povos, a ideia de que o rei é a cabeça e o reino é o corpo. O autor da carta aos Efésios aproveita esta ideia e aplica a Cristo e à igreja. Quer dizer, Cristo é a cabeça, só que Cristo já está na glória do Pai, enquanto a igreja está caminhando nesse mundo. Cristo, na glória do Pai, tem a plenitude da vida e do poder, e a igreja, como corpo, participa da vida do poder, da plenitude da cabeça. Não só de que a igreja em geral é o corpo de Cristo, mas também cada comunidade em particular é o corpo de Cristo. Então, Cristo cabeça e a nossa comunidade é o seu corpo. E como falamos, aquela repetição de palavras tem uma finalidade enfática. O autor quer tanto exaltar uma coisa que ele não encontra um adjetivo, não encontra um verbo para descrever aquilo, faz aquele acúmulo de palavras. Para dizer o quê? A comunidade recebeu todos os dons que necessita para ser corpo de Cristo. Só falta usar. Estas foram as leituras à solenidade da Ascensão. Mas como elas estão ligadas? Veja aí agora. Vamos ver aqui então, ó, o que podemos falar para a nossa celebração. E como não podia de ser solenidade, né? Tudo gira ao redor da elevação ou da exaltação de Cristo, mas também de Javé. Lembra? No Salmo fala Javé se elevou, e nas leituras do Novo Testamento, a exaltação ou elevação de Jesus Cristo. O Evangelho e a primeira leitura, como nós lemos, são repeteco, né? O Evangelho de forma mais resumidinha, a primeira leitura um pouco mais ampla, corrigida e ampliada, são duas descrições da ascensão de Cristo. Quais são as consequências para a vida da igreja disso? Jesus diz: não saiam de Jerusalém, vocês não estão preparados ainda, mas assim que vocês estiverem, vocês então serão minhas testemunhas. Então, a consequência desta elevação de Cristo ao céu é missão e testemunho até os confins da terra. No Salmo, nós vimos que é a ascensão triunfante de Javé, e isso tem uma consequência para os povos, porque todos são convocados para reconhecer, para se submeter a Javé e para louvar, para celebrar a Javé. E na segunda leitura que acabamos de ver aí, a maravilhosa ação de Deus em Cristo. Super plus ultra ação de Deus em Cristo, que o autor da carta aos Efésios nem sabe como descrever isso. E quais são as consequências para a vida da igreja? A igreja recebe todos os dons necessários para cumprir o seu destino como corpo de Cristo. Por fim, como você já sabe, chegou o momento de dar algumas dicas para a nossa reflexão, para a nossa catequese, de modo particular, o que a ascensão nos convida a viver e a esperar. Veja aí. Possibilidades, sugestões para uma homilia, uma catequese, uma reflexão baseada nessas leituras. De modo particular, na solenidade da ascensão. Então, uma ideia que é sempre bom frisar é que a ascensão de Cristo é a ascensão da humanidade. A exaltação de Cristo é a exaltação da nossa condição humana. Isso aqui é uma coisa importante, porque Jesus foi elevado ao céu e não deixou de ser homem por causa disso. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Tanto que, nas várias orações da liturgia de hoje, repete-se a ideia de que Cristo subiu não para se afastar da nossa humildade. Esta frase é tirada literalmente lá do prefácio. Cristo subiu
não para se afastar da nossa humildade, mas para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, nós celebramos a ascensão de Cristo para renovar a nossa esperança. Então, aí o logo do jubileu, né? Peregrinos de Esperança, para renovar a nossa esperança e reafirmar o compromisso com a solidariedade. Da mesma maneira que Cristo é solidário, nós também nos comprometemos da mesma maneira. Então, Evangelho e primeira leitura, duas versões diferentes da ascensão, nos lembram que na ascensão de Cristo a nossa vida tem sentido e mais ainda, a nossa natureza humana tem dignidade. Cristo não deixou de ser homem quando subiu ao céu. Levou com ele a nossa humanidade. O Salmo, que fala da ascensão de Javé, diz que esta ascensão de Javé só é completa com a alegria dos seres humanos. O que nos coloca, então, a seguinte questão: nós sabemos respeitar, nós sabemos valorizar a dignidade de quem está ao nosso lado e das pessoas com quem a gente convive? E, por fim, a segunda leitura, que fala da nossa comunidade como corpo de Cristo, o momento para a gente parar e refletir sobre os desafios, os testemunhos positivos da nossa comunidade como sinal do corpo de Cristo na Terra, mas também os defeitos ou as nossas limitações que precisamos melhorar, corrigir para sermos mais plenamente corpo de Cristo, sinal da presença de Deus aqui na Terra. Tenho certeza que o nosso encontro de hoje abriu perspectivas novas para você celebrar melhor e com mais fervor, com mais esperança, a solenidade da ascensão do Senhor. Por isso, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com irmãos de comunidade, com amigos, com seus parentes. Pense na possibilidade de fazer conosco o nosso curso toda terça-feira à noite. Este é o link para maiores informações e este outro é o link para você fazer a sua inscrição. E colabore conosco com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser, para que o nosso trabalho continue e para que mais pessoas possam saborear as riquezas das leituras da liturgia dominical. E eu já vou te avisar desde agora, você não perde por esperar o nosso próximo encontro, que será sobre o domingo de Pentecostes. E já te aviso, vou te dar uma dica para você não tropeçar na hora de preparar a celebração do sábado à noite. Tenha uma boa solenidade da Ascensão. Cristo subiu não para se afastar da nossa humildade, mas para nos dar a esperança de que um dia nós estaremos com Ele. Boa celebração!